Antes disso, ele deixou sem escolha. Desde quando você se sente jornalista? Antes disso, ele deixou sem escolha. Desde quando você se sente jornalista? Eu até hoje não entendi direito por que eu virei jornalista, né? Porque eu não tinha nenhum motivo familiar para fazer jornalismo. Meu pai era agrônomo, por exemplo, minha mãe professora. Mas eu comecei a escrever muito cedo, com 13, 14 anos. Tinha um suplemento infantil lá do Diário de Pernambuco. E eu comecei a colaborar e 2 anos depois, quando eu tinha 16 anos, me chamaram para trabalhar no jornal, no Diário de Pernambuco. E desde então eu entrei para a reportagem geral e fiquei. Então não foi uma escolha antecipadamente assim, eu vou fazer jornalismo. Eu acho que foi... Talvez até por isso eu acho que tenha sido uma questão de vocação mesmo, né? Entendi. Uma vocação meio irresistível, assim, que vai levando você, não foi uma escolha. E lá no Diário de Pernambuco e na sucursal do Estadão 7580, mais ou menos, que tipo de reportagem você fazia? Era rua mesmo? Não, no Diário de Pernambuco, quando eu comecei a trabalhar na reportagem geral do Diário de Pernambuco, e antes até de entrar na faculdade, né? Eu tinha 16 anos. Então eu me lembro que uma das primeiras reportagens que eu fiz, eu me lembro que o diretor do Diário de Pernambuco se chamava Antônio Camelo. Ele me chamou uma vez e disse: eu quero que você vai fazer uma reportagem sobre um hospital psiquiátrico público que tinha lá em Pernambuco, o Hospital da Tamarindeira. E aí eu tive a primeira lição de jornalismo na prática, assim, porque ele disse: vai lá, diz que você tem um parente internado, não diga que é jornalista, traz a reportagem de qualquer jeito, aquelas coisas mesmo. E eu, com aquela petulância de quem tem 16 anos, eu disse: pode deixar que eu vou e faço, né? Então eu fui e entrei no hospital sem dizer que era jornalista, era meio aberto assim, então eu me misturei entre os internos do hospital. E é engraçado que ninguém notou que eu não era interno, né? O problema é que até hoje eu não entendi porque não notaram a diferença, mas tudo bem. E eu me misturei entre eles e eu me lembro que eles reclamavam da comida, da qualidade da comida, diziam que vinha pedra no feijão e tal. E aí eu saí e voltei me apresentando como jornalista já, procurei a direção do hospital e ela deu uma versão completamente diferente do que os internos diziam. Eu me lembro que a diretora disse: não, aqui a gente tem uma equipe de nutricionistas, os doentes comem galinha no dia seguinte peixe, depois carne, um cardápio variado, quer dizer, e eles tinham me dito que comiam feijão com pedra, né? Então ali eu já aprendi, foi na prática. Eu acho que jornalismo se aprende muito na prática também. Foi aquilo que existe uma verdade oficial e a verdade dos fatos, né? Sim. Então ali já foi uma lição, uma lição que se aprende com a vida real que eu levei pro resto da vida. E lá em Paris, em Sorbonne, o que o camareiro, o motorista e o estudante de cinema influenciou no jornalista, no fim das contas? Não, ali porque eu tinha trabalhado 5 anos aqui lá no Recife, na sucursal do Estado de São Paulo, como repórter, e até cobri uma área interessante, porque foi justamente na redemocratização. Então eu cobri a volta dos anistiados, a volta de Miguel Arraes, Francisco Julião, Gregório Bezerra. Então foi uma época muito rica lá em Pernambuco, de acontecimentos políticos, assim, uma época de esperança também, né? O início assim, da redemocratização. Mas aí depois de 5 anos fazendo, eu vi Lula, por exemplo, a primeira visita que Lula fez a Pernambuco, depois de ficar famoso, como líder sindical, eu cobri essa visita dele lá. Então são coisas assim que hoje você vê, eu testemunhei sem querer uma cena meio histórica, né? O surgimento de um líder sindical e tal. Então, mas aí depois de 5 anos eu resolvi, por aventura mesmo, ir embora para Paris. Então não tem uma relação entre uma coisa e outra lá não. Eu estudei cinema, eu pensei em fazer cinema. Eu já fazia documentários de Super 8 em curta-metragem em Pernambuco, então eu fui para Paris mesmo, na aventura. Entendi. Aos olhos da multidão é sua Bíblia, né? Praticamente, o que você diz. Quando você encontrou o novo jornalismo, foi uma coisa nova que mudou seu modo de ver, ou você encontrou alguém falando o que você acreditava? Não, o que me interessava no novo jornalismo assim aí eu mais como leitor do que como jornalista, né? Porque como leitor eu gosto de textos que dão prazer, né, de ler. E o novo jornalismo tem esse traço, né, uma procura obsessiva até pela qualidade do texto, além de outras virtudes, né, como a apuração rigorosa e tal. Mas basicamente a qualidade do texto, que é você misturar elementos da ficção no jornalismo, né, técnicas de ficção no jornalismo, que o Guetta Lise fazia e faz brilhantemente. Então,
No jornalismo, eu diria até que me interessou mais como leitor até do que como jornalista. Se bem que como jornalista há lições, grandes lições que você pode tirar dos mestres do novo jornalismo, né? Só para citar uma, para quem está estudando jornalismo, o Gay Talese tem um texto que foi publicado nesse livro, que originalmente se chamava Os Olhos da Multidão, em português, mas agora é Fama, a nova edição é Fama e Anonimato, né? Ele faz um perfil de um redator de obituários, né, de um jornal americano, e é genial, porque um jornalista burocrata não se animaria a escrever nada sobre a figura mais apagada da redação, que é aquele cara que fica sentado lá na última cadeira fazendo perfis de mortos famosos, né? Ou não, ou mortos anônimos também. Mas aí ele fez um texto brilhante, eu acho que é uma leitura obrigatória para todo estudante de jornalismo, como você pegar um assunto ou um personagem aparentemente banal e transformar numa obra-prima, né? E eu, como estudante de jornalismo, me sinto ignorado, sabe? O nome de jornalismo eu fui descobrir por acaso. Um professor dentro de sala de aula, eu não ouvi. Isso é triste, né? E já como entrevistado, o que esse bastardo está tentando esconder de mim? Essa é o seu mandamento mesmo para uma boa entrevista? É tudo para poder... Isso foi um jornalista, eu estava lendo uma autobiografia de um jornalista inglês, e ele dizia que no início da carreira ele ouviu uma lição inesquecível de um chefe de reportagem, que em resumo era o seguinte: o chefe dizia a ele, olha, toda vez que você estiver entrevistando um praticante de yoga, um delegado de polícia, uma celebridade, um jogador, um atleta, um papa, seja quem for, sempre pergunte a você mesmo intimamente, por que será que esse bastardo está mentindo para mim? É aquela atitude que eu acho que o jornalista tem que ter, de intimamente desconfiar de tudo, né? Não precisa você necessariamente ser um cara agressivo, não é isso, mas assim, essa atitude cética do jornalista eu acho que é indispensável para o exercício da profissão. Você não pode virar assessor de imprensa. Você tem que ser... Eu penso assim, repórter não pode fazer papel de assessor de imprensa. Ou é assessor de imprensa ou é repórter. Uma coisa ou outra, entendeu? E nesse sentido, eu sempre faço essa pergunta, seja quem for entrevistado, eu sempre pergunto para mim mesmo o que o jornalista inglês perguntava. E é mais fácil tomar essa atitude quando você está entrevistando um censor da ditadura ou o Carl Bernstein, que tem uma imagem de ídolo? É fácil fazer essa pergunta? Mas porque ninguém ouve, eu faço para mim mesmo, então não tem problema. Eu acho que é uma questão só filosófica, assim, de princípio, né? De jornalismo. Aliás, é uma coisa que eu até evito, se você está entrevistando alguém que é um ídolo seu e tal, evitar a atitude assim de fã, ou digo, não, isso eu não faço. Até outro dia eu brinquei no Twitter, eu fiz uma coisa lá dizendo que a pior entrevista que existe é a entrevista vôlei, né? Que a gente chama brincando, aquela entrevista vôlei, que você fica levantando a bola com o entrevistado. Eu acho que a chance de sair alguma coisa interessante, útil de uma conversa dessa é zero. Uma conversa em que o repórter fica levantando a bola do entrevistado. E a gente nota, isso é uma praga aqui no Brasil. A gente nota, inclusive, principalmente nas entrevistas com celebridades, né?